Olá pessoal, meu nome é Adriano Milhano Canganjo, sejam bem-vindos ao meu canal. Você pode seguir-me no YouTube, Facebook, WhatsApp e, portanto, também no Facebook. Meu nome sempre para essas contas é Adriano Valente Valdesiano. É um grande prazer enorme para nos falar para vós a palavra do Senhor e coisas que têm a ver com o mundo cristão e coisas que na verdade nos chamam a atenção. Então, nesse exato momento, estou fazendo a continuação do nosso vídeo que nós apresentamos. Lá bem, no início, apresentamos um que, por sinal, falou sobre a tradução errônea que é feita de Daniel Silveira para com o primeiro sermão do presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, corrigindo sim a palavra look e estiarte, que significa uma olhar e outra buscar e procurar, sendo uma sendo utilizada por Silveira e outra utilizada pelo pastor Terry Wilson. Então, que o Senhor possa te abençoar, meu querido amigo, sente ali. E, claro, você tem que fazer isso e, pela glória de Deus, se inscreva no meu canal, ativa ali o sininho e várias mensagens espirituais ainda estão por vir ali. Então, vamos lá mais para uma continuação do sermão Daniel Silveira, estás. Mais uma vez lanço o desafio para você, não acredite no que eu estou falando, nem o que você está ouvindo. Se calhar é uma mentira, algum circuito científico ao mesmo tempo, até tecnológico está sendo feito. Então você pode procurar consigo mesmo, vá para o YouTube, Facebook, e claro, o WhatsApp também, se tiver amigos, e você pode acessar ou procurar-nos, e nós temos todo o prazer em enviá-lo o sermão completo para a honra e glória do nome santo de Deus. Que o Senhor possa vos abençoar. Um abraço de minha parte. Então vamos continuar. Procure lá no Facebook e, claro, mais uma vez lanço o convite. Convidai outros para que todos possamos assim crescer espiritualmente, pois fazemos-lo de boa vontade. Um abraço ali, ouça as palavras no nome de Jesus. Agora sim, eu estarei ali lhe apresentando, graças a este evento que eles causaram do MV. Antes que eu possa mostrar o foco do MV, Movimentos Voluntários, quero mostrar uma coisa muito especial mais do que isso, e que chamou por minha atenção sobre questões doutrinárias. Esse isolamento que muitas das vezes é feito não causa assim efeitos produtivos bons para as nossas doutrinas. E por sinal você vai ver ali uma doutrina a qual um dos irmãos percebe mal, e é sobre isso que eu quero falar sobre ti, quanto à transformação do caráter. E ao nível do próprio Espírito, profecia e da Bíblia, ele vai que, portanto, vai clarear uma coisa diferente do que eles vão utilizar. E se você acompanhar até ali ao final, eu vou mostrar as palavras que então o próprio Daniel Silveira utiliza para contra isso. Ele mantém silêncio e continua a explanação na sua normalidade, como se o colega qual utilizou fosse certo e ele não achasse nenhum erro, já que o mesmo sermão, por sinal, está se referindo-se a erros que estão sendo causados, como enfrentai-os já. Ele, para esse erro, não quis enfrentar, manteve-se em silêncio, e que eu achei muito erro, e por sinal devemos combater. Eu vou meter agora para que você possa ouvir comentário de um dos participantes. Satanás também não iria conseguir enganar se justamente os sofismas viessem de fora. Então ele precisa batizar esses sofismas. Se chega um padre, né, que observa o descanso dominical e nos fala, logicamente nós não vamos aceitar. Mas se esse sofisma for batizado, nós aceitaríamos. Por exemplo, Calvino dizia que Deus predestina pessoas para salvar. Nós não. É ali que eu quero que você possa ouvir. Preste muita atenção para as palavras que virão. Com isso. Mas esse sofisma foi batizado e hoje nós aceitamos. Que vamos ser salvos porque Jesus vai transformar o nosso caráter quando ele voltar. Você ouviu? Ele diz que Jesus irá transformar o nosso caráter. Ele está explicando os sofismas que são utilizados. Silveira vai falando sobre alguns sofismas, que por sinal são várias citações nossas que são utilizadas, normas de pessoas profanas. E neste mesmo cenário, um dos
membros, irmãos, quis comentar consoante ao mesmo assunto. Então ele vai falando que Calvino, né? Calvino e tudo mais, fala que se, portanto, o irmão profano vier a tornar-se, ou seja, se nós, portanto, recebermos um irmão que está nessa prática de Calvino e tudo mais, e vier a converter-se, ser batizado e depois apresentar os seus ardens, é claro que vamos ouvir. Mas se, portanto, ele vier do jeito que é, nós não vamos ouvir. Consoante a isto, ele no final diz, e já que uma vez Jesus irá transformar o nosso caráter quando ele voltar. Irmão, meu querido irmão, amigo de Jesus, você se olhar para a Bíblia, o Espírito de Profecia, o que é que nós hoje estamos fazendo como cristãos? Estamos preparando o nosso caráter para esperar Cristo. E, portanto, se você ler Hebreus capítulo 14, versículo 12, a palavra 12, 14, né? Capítulo 12, versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim, que segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, santificação é a coisa que nutre o nosso caráter e que vai nos fazer esperar a volta de Jesus. E Ellen White diz que Jesus, quando voltar, ele não vai estar assim procurando mais aperfeiçoar o caráter de ninguém. Todo o caráter até este exato momento estará em forma, estará perfeito, e ele somente vai vir para acabar com o mal. Jesus não vai transformar o caráter de ninguém. Caráter é hoje. E ele está utilizando um erro. E este erro em pensar que nosso caráter pode ser transformado lá, leva a outro passo. Qual é este passo? Eu achar que, já que Jesus, uma vez que ele vai vir transformar caráter lá, o que é que eu faço em estar numa congregação falando sobre Deus, andando na graça? Não adianta nada, porque se eu espero que ele volta e transforma, por que viver em suas leis? Então a Bíblia e o Espírito de Profecia enfatizam claramente de que nós não fomos chamados a olhar que a nossa obra do caráter será no final. Estamos preparando o caráter hoje e, por sinal, o caráter é a única coisa que nós vamos levar para as mações celestiais. Se você tem dúvida, pode voltar. Mais uma vez, eu estou dando os números, né? 51 minutos, ponto 42 segundos. E ali, se você procurar o livro Adventista em Busca de Instância, ou seja, o sermão. Ok, eu vou dar mais ali algumas chegas sobre o movimento foco e você vai ouvir mais outras palavras. E claro, para que vocês, assim, eu queria falar e voltar a dizer, para que você possa, assim, não achar que eu estou falando mentira, né? Vamos ver, depois que ele comete este erro, né? O que Daniel Silveira fala. E às vezes a gente ali fica preocupado, sabe, irmão? A gente olha, diz que nós queremos repreender os outros, enquanto nós não estamos dando conta de que nós estamos com erros e que precisamos ser alertados também. Ele vê o seu colega, seu amigo, ou seja, seu irmão, falando coisas com erros, e mesmo assim deixa tudo lá como alguém que não se importa e diz que consegue perseguir sem falar desse mesmo erro. Vamos continuar e eu quero que você possa ouvir, já para que você não possa assim entender que eu estou falando por mim mesmo, eu vou deixar onde ele fala os erros e depois as partes que vêm a seguir, o que Daniel Silveira fala consoante a isso. E você vai ver que ele vai dar continuidade, ok? Não vamos querer influenciar nada, vamos ouvir. Transformar o nosso caráter quando ele voltar. Então o engano que vai dar certo é o que vem de dentro mesmo, porque o de fora não seria inteligente, seria uma atitude desinteligente de Satanás. E repare que no iceberg só se pode ver a pontinha, o mais visível, a parte principal, que elas é mais... Você reparou? Ele não falou nada, nem tocou e continuou a sua explanação após o comentário. Você vai dizer, será que ele não ouviu? Ouviu claramente e quis deixar. Nós vamos continuar lá as outras palavras que então ele diz sobre o foco do MV. Ok, agora você vai ouvir o foco do MV. Vamos lá ouvir. Aí também ele não está falando para falar pro povo de fora, mas para cá. É para a casa de Israel. E o Congresso MV tem o seu público, os adventistas. Por isso que a gente evita lançar esses vídeos muito longe, a TV Terceiro Anjo, tá? Público mais restrito. Ele está ouvindo público mais restrito. Pessoal já da igreja,
para a gente poder se alertar o nosso povo. E aí ele lança povo restrito, MV, para poderem se alertar. E então nós percebemos que são cenas que nos levam a refletir. E se você olhar cena, é porque eu lido muito com jovens, eu utilizo termos assim, mas não levo para mal. Então, isolamento, povo restrito, para poder se alertar. Irmãos, não é uma coisa que Deus quer nos levar a olhar, que restrição e poderem se alertar e irem muito mais além, distante do contexto bíblico das palavras que Deus quer utilizar. Isolamento para melhor se alertar. Se você olhar para Pedro 4, os versículos 20, 18 a 20, você vai entender que Pedro, mesmo cristão, quando a gente tem Cristo, se restringir, ficar num sítio para se alertar, é uma coisa que nós não utilizamos. Porque nós consideramos que se amamos a Cristo, nós devemos andar com Ele. E brilhar é uma coisa boa. E eu vou continuar assim para que meu comentário seja assim mais cheio de conteúdo. Com as palavras que agora ele utiliza, que este vídeo não pode ser compartilhado. Mas eu não sei como é que foi, hoje estamos a ouvir. É um milagre de Deus para que hoje pudéssemos o interpretar claramente. Mas vamos ouvir. E agora você vai ouvir, vamos lá ouvir a restrição deste sermão. Para a gente poder se alertar o nosso povo, lavar roupa em casa, tá? Então cuidado ao você compartilhar esse vídeo, para que você possa estar consciente disso. Você ouviu, ele disse que assim, cuidado para não compartilhar este vídeo que está sendo gravado. Então, eles assim utilizam palavras que cuidado, não compartilha, restringe, guarda só consigo. E Ellen White, quando ela diz assim, ela aconselha que sempre que houvesse luz para com a igreja, e a luz fosse tão grande, a necessidade era que esta luz pudesse ser trazida dentro do meio do povo de Deus, para que então todos pudessem se aperceber e no meio dos 1000 e das 1000 cabeças Deus agisse, porque ela diz que no meio de 1000 Deus tem a sua palavra, e não uma restrição e cuidados para não partilhar. Mas se o evangelho é para ser pregado, eu não vejo Jesus dizendo para os seus discípulos, não vejo Paulo, não vejo Silas, não vejo ninguém. Até Pedro diz que em Atos, capítulo 4, versículos 8 a 20, que eles não poderiam parar de falar de Deus. Como parar de falar de Deus, daquele que nós amamos e nós amamos de verdade? Nós não podemos, porque quando nós temos fé em Deus, nós temos mesmo fé e nada nos abala. E nenhuma coisa nos tira. Então, logo, só quero mais uma vez provar que são coisas errôneas, que são aprendidas, e por sinal eu mostrei, e que ao serem compartilhadas, eles nos dizem que vai ter mal interpretação, não. É porque eles não querem que a mensagem possa ser assim partilhada no todo, e haja assim interpretação e boa compreensão. Mas eu quero apresentar a última parte, e eu achei muito interessante. Vem comigo ainda para nós analisarmos juntos. E a outra parte que eu achei assim muito triste para mim, chocou-me bastante, é a interpretação que eles fazem para Isaías 58. Meu irmão, vem ouvir comigo, lê a interpretação. E se você achar que eu estou acusando, né, até acusar é o termo que eles vão usar, mas você pode acessar esse sermão e eu posso dar para você, para que melhor possamos nos aperceber. Vamos lá para Isaías 58, versículo 1, a interpretação deles. Ouça com amor e compaixão. E a casa de Jacó os seus pecados. Anunciar o quê? Qual que é o nosso dever hoje? Isaías 58 se cumpre para nós. Vai falar sobre o jejum que Deus aceita. O primeiro verso fala sobre anunciar ao meu povo. Quem é o povo de Deus hoje? A sua transgressão. Então é para falar, é para, entre aspas, acusar. Você ouviu o termo acusar?
E ele usa aspas, né? Você pode estar dizendo aspas, acusar, né? Deve ser usado para acusar. Mas vamos continuar o que ele vai dizendo. Pessoal, é uma confrontação com o erro. Ó, você escreveu isso aqui, está errado. Acusar, uma confrontação com o erro. Quando você vai para a palavra de Deus, irmãos, Deus nunca aconselhou que irmãos com outro houvessem acusações. E a palavra de Deus diz que, e o dicionário, você pode procurar, né? Vai dizendo que a acusação é uma coisa que não tem se prova e que a pessoa procura ir buscar. Paulo foi acusado lá em Atos 25 e ele fala que houve acusação por parte dos judeus para ele, mas que eram coisas que não podiam ser provadas. A acusação é uma coisa que não é provada. E repreensão são coisas que você fez, errou e devem ser assim, são provadas e devem ser abandonadas ao serem aconselhadas, porque a repreensão é uma prática. Já a acusação é uma teoria daquilo que não foi a verdade, que não se tem provas. Então é o que ele utiliza, meu querido amigo. Eu não estou inventando nada, você ouviu. E como diz a palavra do Senhor, provai e vedes, eu provei pela graça de Deus e fui buscar o conteúdo e eu trouxe. Que Deus possa te abençoar a consoante isso. E qual é o conselho que eu deixo, né? Como cristão, amigo espiritual, eu deixo o conselho de que nossa fé não pode estar fundamentada em pessoas, não pode estar fundamentada em qualquer um. Nossa fé deve estar somente em Cristo. E se nós estivermos em Cristo, é claro que nós vamos assim prosperar. Então, porque as pessoas erram e são humanas. Busque a Cristo, busque a Deus, busque sua palavra. Mas uma coisa é certa, irmão, por favor, fuja daqueles que tentam assim levar-te para extremos. E a Bíblia diz que o extremo traz muita dificuldade para a igreja. Pedro vai dizendo lá em 2 Pedro 3, versículo 15, de que Paulo, e o versículo 16, que às vezes as pessoas interpretavam as palavras dele como sendo palavras duras, mas que eram para proveito espiritual. Então eu digo que como cristãos precisamos ter ligação em Cristo e depois ter humildade para poder aceitar aquilo que é a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, fugir do mal, de toda aparência a qual nos possa ser dada. Então, que o Senhor possa te abençoar, por favor. Se você é um missionário voluntário, o meu conselho é a sair, sabe? Eu aconselho mesmo a sair em um sítio que há acusação e que deve ser guardado, deve haver restrição e má interpretação de palavras somente para acusar, destruir, não construir, não é aconselhável. E a palavra do Senhor diz que Deus tem uma igreja fiel nessa terra. É claro que há vários erros. Eu digo que eu não sou liberal, eu sou assim, aquele que advoga a verdade, somente a verdade. E precisamos ter equilíbrio, sabe? Equilíbrio não para o erro, mas para o bem. Então, olhar para aquilo que é a graça, aceitar as palavras de Deus, repreender o mal, sempre chamar o mal pelo seu nome. Mas o que é bom, dar uma ação louvável, porque Paulo diz que tudo que seja bom, tudo que seja agradável, nisto pensar. Então, essas palavras boas, nós agradecemos. Eu digo assim, o sermão tem palavras que eu achei muito lindas e que o próprio palestrador, né, usou. Eu dou parabenizo, mas eu vejo que são muitos caminhos cheios de pedregais que nos trazem dificuldades. Então eu aproveito para dizer, meu querido amigo, se você não está inscrito no meu canal, pode se inscrever, Adriano Valente Valdesiano. Você pode me contactar através do Facebook, WhatsApp e, claro, YouTube. Este é o meu canal, Adriano Valente Valdesiano. Meu número é mais 244 949 265 e 350. É tão fácil, né? Pode ali acessar de novo e voltar quantas vezes for possível, que eu possa vos abençoar brevemente. Queremos ter outros contactos com vocês, trazendo outras palavras. Nossos vídeos normalmente não são esses, e esse é um momento que queríamos então assim trazer para uma reflexão espiritual. Um abraço e nos despedimos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
E claro, se inscreva no meu canal.